Tudo sobre inclinação. O que pode dar errado no seu telhado shingle? Esse é o vídeo de hoje. A inclinação do telhado é um dos fatores mais importantes no sistema shingle e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados pelo mercado. E isso é perigoso, porque a inclinação não é só um detalhe técnico, tá? Ela define, por exemplo, como o telhado será executado, quais materiais serão utilizados, qual será o custo final e, principalmente, se o sistema vai funcionar ao longo dos anos. De forma simples, não existe telhado shingle padrão, cada um é de um jeito. Tudo depende da inclinação, tá? Na maioria dos casos, a aplicação tradicional com pregos funciona bem a partir de inclinações a partir de 30%, mas o ideal é para maior segurança e durabilidade, acima de 35% seria melhor. E nessas condições a água escoa rapidamente e o sistema trabalha como foi projetado para trabalhar. Agora, quando a inclinação começa a diminuir, o comportamento do telhado muda completamente. Isso é fato. Nos manuais técnicos internacionais, essa inclinação aparece de outra forma, geralmente como 4x12, 3x12, 2x12. Traduzindo isso, inclinações abaixo de aproximadamente 30-33% já são consideradas críticas, tá? E abaixo de cerca de 25% chegam ao limite mínimo permitido para aplicação de telha shingle com pregos. Abaixo disso, a recomendação técnica é clara: não se deve aplicar o sistema de forma convencional com pregos. E é exatamente aqui que mora um dos maiores erros do mercado. Muitos orçamentos simplesmente ignoram a inclinação. O vendedor, ele não pergunta, então não analisa e assume que todo será feito com prego. E como se todos os telhados fossem iguais, e não é bem assim que a coisa acontece. E isso está errado, completamente errado, tá? Porque quando o telhado tem baixa inclinação, a água não escoa com facilidade, pode ter chuva de vento e isso pode dar vazamento. Isso precisa ficar muito bem claro. Telhado shingle instalado com pregos com baixa inclinação vai causar vazamento, é fato. Mesmo quando alguns fabricantes mencionam essa possibilidade, isso depende de adaptações muito detalhadas e específicas, tá? Como reforço de sobrecobertura, maiores sobreposições, enfim, existem alguns fatores que podem ajudar. Na prática, isso se torna extremamente sensível à execução. Se errar, vai dar problema. E aumenta muito o risco na falha do seu telhado. Agora, atenção, um ponto importante. Sim, é possível sim instalar shingle com baixa inclinação, normalmente, inclusive abaixo até de 17%, mas não da forma tradicional com pregos, tá? Nesses casos, geralmente o sistema ele muda completamente. Ele deixa de ser apenas telha com pregos e passa a ser um sistema mais robusto de impermeabilização, podendo envolver manta autoadesiva, manta asfáltica, aplicação com maçarico dessa manta asfáltica, camadas adicionais e controles rigorosos de execução. E não é qualquer telhadista que faz. Ou seja, não é o mesmo sistema. Isso é muito importante saber. É outra lógica construtiva, tá? Totalmente diferente. E isso impacta diretamente no custo do sistema. Quanto menor a inclinação, maior a complexidade. Vai aumentar o preço de mão de obra, com certeza. Quanto maior a complexidade, maior o custo. Não só de mão de obra, quanto também de mais produto. Outro ponto importante é que nem todas as telhas shingle são iguais. Existem diferenças entre elas. Desde as 3 tabs ou 3 abas, laminadas, as linhas mais avançadas, cada uma tem uma característica. A telha laminada, por exemplo, ela tem muito mais resistência e durabilidade, mas nenhuma telha compensa a aplicação errada. Ou seja, se tiver com uma baixa inclinação, a telha é muito boa, não vai fazer diferença. Não adianta escolher um bom produto e ignorar o projeto e a execução. Por isso, todo orçamento técnico de verdade precisa começar com uma pergunta simples: qual a inclinação do telhado? Se essa pergunta não for feita, o orçamento já começou errado. Pode parar por aí. Existe na prática essencial que todo cliente precisa adotar. Peça ao fornecedor o documento com a inclinação mínima recomendada, tá? Para o modelo que está sendo ofertado para você, porque isso muda de uma telha para outra. Isso garante transparência, evita erro e protege a sua decisão. No final, precisa ficar muito claro que a inclinação define tudo. Isso é extremamente... você tem que
entender isso, que define a técnica, define o custo, define o risco. E no telhado shingle não existe atalho, não existe jeitinho. Se a inclinação for baixa, a técnica precisa mudar. A instalação é diferente, isso é fato. E se a técnica não muda, o sistema vai falhar, vai vazar. Simples assim. E quando falha, é o resultado mais comum. É esse, não tem como não haver infiltração e vazamento. Por isso, antes de comprar, entenda o seu telhado, pergunte, exija informação técnica e não aceite respostas genéricas, tá bom? Porque no final, não é sobre comprar a telha, nem que ela seja mais cara ou a melhor, é sobre garantir que o seu telhado vai funcionar. Então, se você quer saber mais sobre detalhes de telha shingle, venha para cá, para minha Universidade da CC Shingle, porque aqui a gente vai explicar passo a passo cada detalhe, tanto de produto quanto de instalação do sistema shingle como um todo. O meu propósito, o meu objetivo aqui é difundir o sistema shingle, por que ele é o mais utilizado no mundo, tá? Existem muita falta de informação, muito mito no mercado com relação a isso, muita gente vendendo shingle básica como telha de alto padrão, e não é por aí, tá? E não adianta também você vender um telhado caro, uma telha mais cara, e a execução for ruim ou não for bem projetada, tá? Fica aqui comigo, próximo vídeo vou te explicar mais um pouquinho sobre esse mundo de telhado shingle. Até mais!